Oi, meus irmãos, a paz do Senhor. Sou, sou um dos professores ali da escola dominical e contribuo para a obra do Senhor ali na classe dos adolescentes. E temos início hoje um novo trimestre da escola dominical. E na classe dos adolescentes, o tema desse trimestre vai ser família cristã. E com 13 temas, 13 lições maravilhosas para nossa edificação. E temos muito a aprender neste trimestre. O tema de hoje é o que é família cristã, com a interrogação no final. E a gente vai dentro de três objetivos principais. A gente vai entender sobre a origem da família, vai compreender a importância da família e sobre os planos de Deus para a família. Então existem muitos questionamentos, uma inversão de valores, uma inversão que desvaloriza a família, a desconstrução da família, mas vamos entender como a palavra de Deus ela nos ensina sobre isso. Esta lição é especificamente para os adolescentes, então espero que vocês possam compreender e entender sobre este assunto. O destaque nós temos duas leituras, que uma está contida em Gênesis capítulo 1, versículo 27, e posteriormente em Gênesis também, capítulo 2, versículo 24. Espero que vocês possam acompanhar aí, mas eu vou ler aqui como está na versão da lição. É uma versão mais atualizada, para facilitar a compreensão para os adolescentes. Diz assim, Gênesis 1, 27. Assim Deus criou os seres humanos, Ele os criou parecidos com Deus. Ele os criou homem e mulher. Aí capítulo 2, versículo 27. É por isso que o homem deixa o seu pai e sua mãe para unir com a sua mulher e os dois se tornam uma só pessoa. Então, o texto base, que é o texto referência que temos para falar sobre essa lição. Então, o primeiro tópico ele vai tratar sobre a origem da família. Então, nós analisamos no livro de Gênesis a criação de Deus, criando o universo, os seres humanos, os planetas, cria todos os animais. Então, identificamos que Deus também cria o homem, forma o homem do pó da terra. Então, a origem da família está contida na Bíblia. Nenhum outro lugar vai dizer como foi formada a família, a não ser a própria palavra de Deus. Então, não tenho dúvida disso, que Deus que formou a família, quando Ele criou o homem e a mulher, a gente analisa que existem dois componentes que são fundamentais para a formação da família, que não é somente uma pessoa, a unidade, mas ele preza pelo relacionamento entre duas pessoas, e é o relacionamento entre um homem e uma mulher. Então, aí está a composição da família. Deus nos dá o exemplo dessa família perfeita, dessa família que Ele criou, que evidentemente é a primeira instituição criada por Deus e é a primeira organização social do mundo. A gente analisa esses aspectos por identificar nas páginas da palavra de Deus. Então, a família ela é constituída por mais de um membro, por dois membros, que são inicialmente o homem e a mulher, que é o núcleo principal da família. Então, a ideia de uma versão diferente dessa, a formação familiar diferente dessa, como essencial, como primária que Deus estabelece, é uma versão antibíblica. Então não existe família que
que não é constituída por Deus, no sentido de que existem pessoas do mesmo sexo se relacionando como se fossem família. Não, são somente pessoas que estão vivendo uma vida de desobediência a Deus e fugindo dos princípios estabelecidos por Deus. É somente isso, mas quando se trata de família cristã, a família original, a família bíblica, a gente vai fazer menção das páginas bíblicas e evidentemente confiar nas escrituras sagradas, porque é a palavra de Deus. Então a família tem como origem no Jardim do Éden, que Deus estabelece o relacionamento entre um homem e uma mulher, Adão e Eva, para se relacionarem. E Deus diz no versículo 24, no 18 ele diz assim: E disse o Senhor Deus, não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma adjuntora que esteja como diante dele. Então o homem tem a necessidade de se relacionar com outra pessoa. E evidentemente tem uma vida relacional, uma vida social com essa pessoa, com um vínculo de afeto e sentimento mais profundo e mais sólido. Então aí é onde começa o relacionamento entre um homem e uma mulher, e vai acontecer o que Deus diz aqui para Adão no versículo 24: Portanto, deixará o varão seu pai e sua mãe, e a sua mãe, e apegar-se-á à sua mulher, e serão ambos uma só carne. Nós podemos identificar na família como a saída de um indivíduo da família para formar um grupo, um núcleo familiar diferente daquele era. Então, o relacionamento entre um homem e uma mulher, ele vai criar uma proximidade, um vínculo forte, que vai torná-los intimamente unidos, vai torná-los uma plena comunhão em unidade. Isso espelha o relacionamento de Deus com o seu Filho, da Trindade Santa, que é um relacionamento íntimo, perfeito, e onde tem uma perfeita comunhão, uma perfeita unidade entre eles, que é estabelecido pela sua essência única, que é a unidade de Deus e a sua eternidade. Então, que esteja compreendido esse primeiro tópico, que a família bíblica, a família cristã, ela é formada por Deus e por dois indivíduos que não podem ser pessoas do mesmo sexo. Então, podemos entender e compreender isso. Deus estabelece isso como forma de relacionamento e um espelho para as outras pessoas compreender e entender o relacionamento de Deus, que é um relacionamento perfeito, amoroso, é um relacionamento onde existe uma plena comunhão entre os indivíduos, e para a gente compreender isso. No segundo tópico, a gente vai ver que qual é a importância da família. Então é inquestionável a importância da família na sociedade, porque a família é responsável por diversos aspectos da construção do homem, da construção social. Então, onde é construído a ética do indivíduo, é onde é construído a moral, é onde a pessoa estabelece os princípios para a vida, né? E é onde são estabelecidas as referências das relações para a vida adulta. Então, o homem e a mulher, que é a primeira família criada por Deus, que é a composição entre pessoas do sexo diferente, e posteriormente a ter essa comunhão, essa relação, vai formar a sua prole, né, a sua descendência, que são os filhos. E quando isso acontece,
nesse vínculo familiar é onde é estabelecido as referências para a vida adulta. É onde a criança, onde o adolescente, onde o jovem aprende os princípios de amor, de cuidado, de comunhão, proteção. Então é ali, neste vínculo familiar, que você aprende que vai valer para a sua vida inteira. Da formação moral, ética e constitucional, do caráter e da personalidade de cada um. Contribua para o crescimento da sua família, para a comunhão da sua família, porque é muito importante para a sociedade. Se não houvesse família, não haveria sociedade alguma, não haveria valores, não haveria construção moral e ética dos seres humanos. Na família está estabelecida os princípios de relação com Deus, em onde Deus quer colocar o desejo de Deus é colocar que os integrantes da vida familiar vivam a vida agradando a Deus, em liberdade e comunhão com Ele. Então é onde os integrantes da família cristã, que agora passou a ser pai, mãe, filhos, vai expressar para os outros povos, as outras famílias, as outras pessoas, que a comunhão estabelecida naquele ambiente, eles vivem de forma que agrada a Deus. Então a comunhão estabelecida ali é uma perfeita comunhão, exemplificada, que pode ser comparada como referência principal a comunhão entre Deus, o Filho e o próprio Espírito Santo. Então, nesses aspectos, a gente entende que a família é essencial, não somente para nós que somos cristãos, mas para toda a sociedade. Para toda a sociedade que nos cercam. Então, mesmo que pessoas estejam estabelecendo princípios, querendo derrubar os princípios, os fundamentos da família essenciais, a importância da família é inquestionável na sociedade. Então, para que o indivíduo aprenda o que é o amor, ele precisa ter aprendido isso na família. Para que o indivíduo aprenda o que é honestidade, ele aprende isso na família. O indivíduo social, ele aprende a ter os seus valores morais quando cresce, quando fica adulto, se torna adulto, na família. Então a família é extremamente importante. A família que Deus estabeleceu, que Deus construiu como instituição primária, como um organismo da sociedade, primeiro, né? É muito importante. Então valorize sua família, zele por ela, cuide de cada integrante da sua família. Então ame os seus familiares, seu pai, sua mãe, seus irmãos. Então isso, Deus se agrada nesse relacionamento. Um relacionamento perfeito, onde existe um vínculo até a morte, um vínculo eterno, até a morte de cada indivíduo, que não separa. Não há separação entre um irmão. Até quando morre, ele ainda era irmão. Quando as pessoas morrem, a gente considera meu irmão que era vivo, fulano de tal que era meu tio, meu pai. Então ainda a nomenclatura entre os parentes desta família, ele é permanecido. Ele permanece mesmo quando a pessoa morre. Então é um vínculo muito profundo, sentimental, emocional, que é construído durante a vida da família. Então valorize a família, zele pela sua família e cuide em cada detalhe da sua família. Então é muito importante a família, e quero que vocês possam entender e compreender estas palavras, que Deus ama a família, Deus zela pela família, uma família fiel, com os fundamentos estabelecidos por Deus
Deus abençoa. Mas uma família que a nova sociedade, que os dias de hoje estabelece, não é uma família que agrada a Deus. Então tenha consciência e convicção de que Deus ouve você, ouve a sua família e quer que preserve, quer que o relacionamento de comunhão e unidade entre cada integrante da sua família seja mantido. Amém? A família está nos planos de Deus, porque a família é como referência para a sociedade. A família cristã ela é de onde sai, Deus estabeleceu, e é de onde sai os fundamentos e princípios que esses integrantes vão se relacionar com outros posteriormente na sociedade. E os planos de Deus para a sociedade, para o mundo inteiro, é que o amor dele seja reconhecido através da família. Então, como uma luz que brilha no meio da escuridão, é assim como uma família que expressa o amor de Deus, que anuncia a palavra de Deus, que prega esse amor, que testifica Jesus Cristo como único suficiente Salvador. Essa luz que brilha é a luz da família, é a luz que reflete na família. Então, para que as pessoas que estão na escuridão possam reconhecer que a família que está contida nos planos de Deus é a família que obedece aos mandamentos, princípios e às ordenanças de Deus. Então, viver uma vida agradando a Deus em família, em unidade, em perseverança, em comunhão, é uma família que está nos planos de Deus. Uma família que obedece, que zela pelo amor, pelo temor do Senhor. Então, esta é a família que está contida nos planos de Deus. Então, estamos breve perto de concluir, e eu quero que vocês compreendam que esta importância, a origem da família, que a importância e que a família está nos planos de Deus. Então, fique com essa lição. Essa lição nos traz ensinamentos muito importantes com relação a valorizarmos a nossa família e darmos a real importância para cada um de nossa família. Então, a nossa família precisa ser valorizada, a nossa família precisa ser preservada, precisa ser um lugar onde nós nos refugiamos, onde expressamos o amor um com os outros, expressamos a nossa relação com Deus, com a nossa família. E através da nossa família, as outras pessoas possam ser alcançadas pela mensagem divina, pela mensagem de salvação de Jesus Cristo. Então, até a próxima lição. Eu os aguardo em nome de Jesus. A paz do Senhor.